Bem-vindos, obrigada pela presença. Tem um filme, tem uma nova versão agora da Branca de Neve, né? E nos dois últimos filmes da Branca de Neve foram assim meio uma frustração para os fãs do filme da Branca de Neve, né? Eu lembro que o anterior a gente achou muito bonita a Rainha Má, que era a Charlize Theron. Não sei se eu vou falar o inglês certo, tá, gente? Tenho dificuldade de falar inglês assim. Não sou fluente, não. E a Charlize Theron, a gente via ela como Rainha Má e a gente falava, gente, ela é muito mais bonita que a Branca de Neve, né? Vai ser complicado imaginar ela como mais feia. E aí, agora, nesse último filme, me colocaram a Gal Gadot pra ser a Bruxa Má, a Rainha Má. Coitada da Branca de Neve, bem difícil ali competir com a beleza, né? Então, assim, foram acho que 2 fracassos lançados, assim, porque tava bem, assim, diferente. Mas, enfim, eu queria hoje falar da Rainha Má, da Branca de Neve. E será que nós vamos nos identificar com ela? Porque eu achei bem interessante uma, uma reflexão que o mestre, professor e psicanalista Romero Reis fez sobre esse filme da Branca de Neve. Ele falou assim, olha, enquanto a Branca de Neve estava tendo as respostas que ela queria do espelho, o reino estava em paz, a Branca de Neve estava em paz, o espelho estava em paz, todo mundo estava em paz. Mas quando ela vai para o espelho e pergunta, existe alguém mais bela que eu, que o espelho diz que é a Branca de Neve, aí a Rainha Má vira uma bruxa, o reino perde a paz, ela contrata um caçador e manda matar a Branca de Neve. E aí eu achei muito interessante essa reflexão que o Romero fez, porque ele falou assim, quem é que nós nos tornamos quando somos contrariados? Aí quando eu vi esse vídeo, eu falei, gente, eu não posso deixar passar uma oportunidade de fazer uma live sobre isso, que eu achei muito interessante. Eu gostei muito, falou muito ao meu coração. E não tem jeito, gente, quando a gente é crente, a gente não dá conta de ouvir uma reflexão dessa sem comparar com a Bíblia, sem vir um monte de versículo na mente, na cabeça da gente. E eu sou assim, eu vejo uma reflexão boa dessa, eu já vejo um monte de versículo no nosso coração. E aí eu vim perguntar para você, quem é você quando é contrariado? Como você reage quando as coisas não saem do jeito que você queria? Aqui o Romero fez uma analogia, fez uma reflexão muito boa, né? Enquanto estava tudo do jeito que a rainha queria, tudo tinha paz. O reino tinha paz, Branca de Neve tinha paz, o espelho tinha paz. Quando o espelho contraria ela, fala algo que ela não esperava, que ela não concordou, a rainha virou bruxa, o reino perdeu a paz, contratou um caçador, quebrou o espelho, mandou matar a Branca de Neve, tirou a paz de todo mundo. E aí eu queria conversar com você sobre isso, como o nosso coração, ele é enganoso. E ele nos faz olhar para as situações e as circunstâncias buscando culpados e querendo uma retribuição para as pessoas que nos colocaram nos lugares da nossa vida, da nossa história difícil. E eu acho muito interessante a questão da rainha e o espelho. A rainha, enquanto ela olhava no espelho e estava tudo bem, ela estava olhando para ela, admirando ela. Mas quando algo foge do controle dela, quando algo foge ali da rotina, quando algo é contrariado, ela não olha mais para o que ela tem de beleza, de tudo. Ela começa a olhar o quê? No outro. Ela começa a ver o outro no espelho. E o deserto vem, as dificuldades vêm na nossa vida. Não é para a gente olhar para as pessoas, ficar olhando. Se você ficar olhando para o passado, para o que te aconteceu, isso vai te endurecer, te enrijecer. E algo rígido, algo que é inflexível, se vier algo maior que ele, derruba e quebra. Agora,
quando você encara os seus problemas, as suas dificuldades como um espelho para olhar para si mesmo, olhar para a situação e pensar o que eu posso fazer hoje a respeito disso, o que depende de mim para fazer isso, é se tornar flexível, resiliente àquela situação que você está passando, que você está enfrentando. Porque às vezes, quantas vezes as pessoas passam pelos mesmos problemas, às vezes uma população inteira é atingida por uma inundação, como a gente viu no Rio Grande do Sul, mas cada pessoa reage de uma forma. Muitos usam aquela circunstância difícil para se tornarem, às vezes, melhor do que eram antes de acontecer. E elas prosperam, e elas são atingidas pelo mesmo problema, pelo mesmo caos, pela mesma catástrofe. Mas tem pessoas que conseguiram se sobressair, reinventar, outros estão ali, fechados na sua amargura, com a vida pior do que o que aconteceu antes. E nós que somos a Igreja de Cristo, que você se diz Igreja de Cristo, que crê em Jesus, as nossas reações precisam ser parecidas com as reações que Jesus teve quando enfrentou todas as coisas. Jesus falou lá em João 16,13, fala assim, olha, no mundo vocês vão ter coisas difíceis, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse que venceu o mundo nos dá a estratégia para vencermos nossas batalhas diárias, nossas guerras, nossos conflitos diários. O que aconteceu com Jesus quando ele foi contrariado, quando ele foi, quando fizeram tudo o contrário daquilo que se esperasse que faria um ser humano? Tirou todos os direitos de Jesus. Lá em 1 Pedro 2,23 fala assim, 1 Pedro 2,23 fala assim, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em juízo. A reação de Jesus frente ao que estava acontecendo era fazer o que precisava fazer, o que precisava ser feito, e toda a injustiça, toda a dor que ele sofreu, a reação dele foi confiar naquele que é o justo juiz. Então, as lutas diárias que nós temos, o nosso sofrimento, o deserto para onde a gente está sendo levado todos os dias tem que ser como um espelho, para nós olharmos para nós mesmos e perguntar para a alma, como Davi fazia, por que você está abatida? Por que você está aflita? Espere em Deus, você vai louvar ainda, isso vai passar. Pergunta para si mesmo no espelho, o que eu preciso fazer, o que depende de mim, para que eu, nesse deserto, saia melhor do que quando eu entrei. Sabe, o deserto não é lugar de punição. O deserto é o lugar onde Deus revela quem é o ídolo do seu coração. Quem é mais importante na sua vida? Quem você considera o justo juiz? Quem você considera apto para julgar sua causa, para te defender? O deserto, ele é um lugar da revelação do amor de Deus e da provisão de Deus. Lá em Deuteronômio 8:2, quando Deus está falando para o povo que, olha, eu te levei para o deserto para ver o que você tinha no coração. Então, o deserto é um raio-x da nossa alma, para ver o que tem lá dentro. Você não diz que crê em Deus, você não diz que Deus é meu tudo. Sem Deus eu não sou nada. E aí o deserto vem para revelar que se essa sua fala, se esse seu discurso se alinha às suas reações. Tem pessoas que se tornam extremamente duras. Assim, Fernanda, fulano respondeu atravessado porque está passando por dificuldade. Aí a Fernanda vai olhar para a vida dela, ela também está passando por dificuldade, mas nem por isso está maltratando as pessoas, está falando mal das pessoas. Eu estou dizendo aqui, mas é algo que eu preciso aprender todos os dias. O deserto não é um lugar de punição. Nós somos tão ansiosos e esperamos sempre o ruim das coisas. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Tem crente que não gosta de ler o Apocalipse. Tem crente que tem medo do livro do Apocalipse. Vê mais
o livro de Apocalipse como um juízo de Deus, como algo terrível, do que como a revelação do amor dele por nós. Se você lê o livro de Apocalipse com a perspectiva do amor de Deus, você vai ver que ali é um livro de revelação de amor. E quando você entende o amor, esse perfeito amor arranca, retira todo o medo que o livro pode trazer para você, trazendo para a sua vida hoje. Às vezes nós julgamos muito a rainha da Branca de Neve. Nossa, que mulher invejosa, ninguém podia ser mais bonita que ela. Que coisa ridícula. Ela foi contrariada. E aí, ao ser contrariada, quando as coisas não saíram do jeito que ela quis, ela revelou quem ela era por dentro. Uma bruxa má. E às vezes nós apontamos, é claro, eu estou aqui fazendo uma analogia com uma história infantil, né? Mas eu queria trazer isso para a nossa vida, porque isso é muito importante. Você precisa olhar, quando estiver no deserto, quando estiver passando por dificuldades, olhar para si, ver o que você pode fazer para sair deste lugar. E é um dia de cada vez. Quando você olha para esse espelho que está quebrado diante de você, que te quebrou, que te pegou de surpresa, que te feriu, você está olhando para o passado e olhando para as pessoas, você vai ter as reações que alguém que não olha para si, alguém que não é flexível, alguém que se enrijeceu, e você vai olhar para o passado e tudo é dor, tudo é difícil. E o futuro é impossível. Porque nós temos a mania de querer resolver tudo num dia só, tudo de uma vez, ficar livre logo. Então eu queria trazer para você essa história, essa analogia que o Romero Reis fez, para mostrar para você que o nosso coração, ele é enganoso. Mas quando, lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? As pessoas passam por problemas semelhantes. Mas por que as reações são diferentes? Então você precisa aproveitar o seu tempo de deserto, o seu tempo de tristeza, o seu tempo de luta. Aproveita esse tempo para ver Deus se revelando para você. Você não vai ver Deus se revelar para você se você olhar diante desse espelho e olhar só para as pessoas que te feriram, que te colocaram nesse lugar, da injustiça que foi cometida, da traição que chegou. Como que você reage diante das coisas que não saem do jeito que você quer? Qual é a sua reação? Essa sua reação revela quem é o ídolo do seu coração, quem você adora. Quando você é contrariado, quando você é colocado diante de situações que confrontam você, onde você perde todos os argumentos diante daquilo, você começa a fazer o quê? O que faz? Tem pessoas que botam para fora. Eu prefiro botar para fora do que colocar para dentro, eu vou infartar. Vai me dar. Então eu falo para fora, eu sou uma pessoa sincera. Eu já falo que eu não gosto. E tem pessoas que, ao botar para fora, causam mais dor, mais ferida. E se o que você vomitou, o que você botou para fora na hora da sua raiva, são coisas difíceis, palavras duras, ameaças, chantagens emocionais. Essas são as reações e a atitude de alguém que não está aproveitando o deserto, que não entendeu a didática do deserto. Porque o deserto é didático, a dor é didática. Eu estou passando por dias difíceis, por problemas muito difíceis na minha vida, maiores que eu. Só que eu preciso ser flexível, eu preciso ter uma flexibilidade, eu preciso olhar para as reações que Jesus teve, porque ele que foi que venceu o mundo, eu não. E como foi que Jesus venceu o mundo? Aqui em 1 Pedro 2,23 está falando. Quando ele foi insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças nem chantagens emocionais com as pessoas.
eu não mereço isso, vocês fizeram isso comigo. Ele se entregou à justiça divina. O que é para fazer? É para carregar a cruz? Vou carregar a cruz. Vou cair, mas eu vou fazer o que vocês estão mandando. Então, é tão bonito quando você vai na praia e vê aquelas palmeiras sendo quase quebradas pelo vento, né? Mas elas estão ali, ó, anos e anos e anos e anos e anos. Porque elas são flexíveis. Elas vão na direção que o vento está levando. É para que é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu vou fazer no dia de hoje. O deserto é o raio-x da nossa alma. O deserto não é lugar de punição, é lugar didático, onde nós vamos aprender a conhecer aquele que nos amou primeiro. Porque ele nos amou primeiro. Ele cuida do seu passado, ele cuida do seu presente, ele cuida do seu futuro. Então não precisa se desesperar. Hoje, o dia de hoje, se apresentou para você e você está no meio do caos. Você vai chegar e falar, Deus, o que é para eu fazer hoje? Qual é a direção? O que tem para eu fazer hoje? Você se ocupa tanto em fazer o que precisa ser feito hoje que você não fica enrijecido pelo passado. Você não fica ansioso pelo futuro. E no espelho você só vê a si mesmo. Você não fica colocando pessoas dentro desse espelho. Você vê a si mesmo. Romero Reis é escritor, até tem um livro que ele falou assim, a pessoa inteligente, ela olha para o espelho, ela olha para si mesma, ela enxerga a si mesma. A si mesma, acho que é isso, né? Olha para você. Não espere que as pessoas mudem. Não espere que a situação mude. Mude você. Olha para você. O que eu preciso mudar em mim para que essa situação comece a ser resolvida? Porque muitas vezes a gente está esperando em Deus. Deus até agora não fez nada. Deus até agora não falou nada. Deus até agora não mandou ninguém para me ajudar. Olha, o final do mês está chegando. E Deus não fez isso. Fulano podia fazer isso. E você fica olhando no espelho, jogando pessoas. Você precisa olhar para o espelho e se ver. Olha para você dentro do espelho e pense assim. Eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade. E aí, Fernanda, olha para si. O que você vai fazer hoje? O que tem na sua mão para fazer hoje? Você vai fazer o que você tem que fazer hoje. Então, quando as coisas saem do seu controle, como você reage? Quando as coisas não saem do jeito que foi combinado, como que você reage? A sua reação diante do inesperado, diante da sua luta, diante da sua dor, revela o ídolo do seu coração. E a raiva humana, isso é um versículo, tá, gente? Não produz o que Deus aprova. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, você pode olhar para toda essa sua situação difícil e dizer, Deus, qual é a didática desse dia de hoje? O que eu preciso aprender nesse dia de hoje? Porque se você se enrijecer diante das suas dificuldades, você vai se quebrar muitas vezes. Muitas vezes. Vai viver quebrado e vai viver precisando de piedade das pessoas, precisando de ajuda das pessoas. E é alguém que o passado não sai da cabeça. E o futuro é momento de desespero, porque a gente não sabe o que fazer. Então olhe para o espelho e veja a si mesmo. O que você faz? Qual é a sua atitude? O que vem primeiro dentro da sua boca, da sua reação quando você é contrariado? Quando você é decepcionado? Quando você é traído? Quando você é rejeitado? Sabe, Tiago 4:1 fala assim, olha, as nossas maiores guerras estão na nossa própria cabeça. E quando Deus está dizendo para o povo, olha, eu te levei para o deserto para ver o que estava no seu coração. Quem conhece a história aí do deserto do povo de Israel? O que aconteceu com o povo quando eles estavam passando pelo deserto? A reação deles foram cheias de fé? Eles foram um povo cheio de fé? Ou eles murmuraram? Ficaram murmurando? Eles tiveram uma submissão àquele momento e tentaram resolver um problema de cada vez, a cada dia, quando fosse aparecendo? Ou fizeram uma rebelião?
Às vezes nós olhamos para o povo e falamos, o povo foi um povo sem fé, fez rebelião, murmurava o tempo inteiro. E é exatamente o que nós fazemos. Você está diante do espelho da sua vida, você tem colocado nele pessoas, as situações, seu coração não para de doer, porque você está gastando tempo demais olhando no espelho e vendo pessoas. Aquela rainha amada Branca de Neve, enquanto ela só se via, estava tudo bem, mas quando ela olhou no espelho e viu a Branca de Neve, viu outra pessoa e julgou aquela pessoa, ela queria mais. Que a Branca de Neve morresse. Então, quando você olha para o espelho da sua vida, do seu deserto, e não se enxerga, começa a ver só pessoas, os culpados, foi aqui, ó, foi esse aqui que fez isso comigo. Foi essa porta que se fechou. E se você for olhar, a Bíblia fala assim, tem um versículo, não sei a referência, fala assim, não desmaieis nas vossas aflições, porque sofrimentos iguais aos vossos estão espalhados pelo mundo. Então, não tem nada que você também tenha passado de dor ou está passando, que Jesus não tenha sofrido na própria pele isso. E ele disse assim, olha, as aflições vão vir. Eu não vou prometer para vocês que os problemas de vocês vão ser resolvidos, que vocês vão ter todas as respostas. Talvez você nunca tenha a resposta da maior questão do seu coração. Mas faça como Jesus. Se entregue à justiça de Deus. Ele é seu justo juiz. Ele é seu defensor. E fala, Deus, o meu coração é resiliente, vai vir o vento, eu vou dobrar, mas eu não vou quebrar, porque eu não vou olhar para as pessoas, eu não tenho expectativa em que ninguém mude, que ninguém venha estender a mão, eu tenho expectativa toda no Senhor. Então aqui pode bater o vento que for, eu vou ser resiliente, eu vou dobrar até o chão, mas eu vou levantar. É isso que as palmeiras nessas praias, nesses lugares fazem, elas são resilientes, elas são flexíveis. Então para de se endurecer, sabe? Você vai deixar que a raiz de amargura brote no seu coração, você vai se excluir da graça de Deus, vai ser contaminado pela raiva, pelo ódio, pela a autopiedade, a autocomiseração, e essas coisas roubam de você dias preciosos, abundantes, que Jesus conquistou na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos faz olhar para o deserto e entender que o deserto é o raio-x da nossa alma. É aquele que revela o que nós temos por dentro. Que o Senhor encontre em nós um terreno fértil, onde todas as dificuldades, tribulações e coisas difíceis que caírem aqui no nosso coração se tornam sementes. Sementes que produzirão frutos eternos. Onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói. São sementes preciosas que são tesouros, Senhor, que nós podemos, Senhor, em nome de Jesus, derramar também em todo o ambiente que vivemos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade de fé, porque o deserto vai nos tornar mais produtivos, mais resilientes e sairmos mais do que vencedores, porque essa é a promessa quando nós confiamos e descansamos no Senhor, que é o nosso justo juiz. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, nos ajude a sempre olharmos para os espelhos e olharmos para nós mesmos e entender o que nós devemos fazer, o que depende de nós, para sairmos do lugar, Senhor, de autopiedade, desse lugar de vítima, onde as pessoas às vezes têm tanta pena de nós, mas que nós possamos deixar de ser este lugar tão vazio, tão cheio assim, vazio de força, vazio de fé e tão cheio de dor, tão cheio de raiva. Porque toda essa raiva não produz o que o Senhor aprova. E quando o Senhor não aprova, o Senhor não dá força para nós. Nós não temos força para vencer as lutas que são tão maiores que nós. Porque a sua força a força que vem do Senhor, ela vem de um coração que deixa o Senhor alegre.
porque a alegria do Senhor se transforma em força. E uma força que nos faz vencer um dia de cada vez, um passo de cada vez. Então, em nome de Jesus, Pai, que os meus irmãos nesta manhã possam entender que este deserto é didático. E esse deserto vai torná-los flexíveis, resilientes e serem mais do que vencedores, porque o Senhor nos dá mais do que uma simples vitória. O Senhor nos dá plenitude, porque a vitória por vitória em si não traz plenitude, porque o único capaz de abraçar a nossa alma e dar para nós um contentamento é o Senhor, Espírito Santo de Deus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma agora, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã às 6h30. Estarei aqui de novo com vocês, tá bom? Tchau, tchau.